porque eu sei que o Senhor e os céus estão abertos para derramar as bênçãos dele. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, amém, irmãos? Amém! Glória a Deus! Que bom que você veio, que bom que nós viemos. Vamos continuar cantando essa canção? Vocês pararam aí, irmãos, mas foi certeiro. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nós sabemos que o amor do Senhor é impressionante. Um amor inconfundível, é um amor diferente. É um amor referencial, é um amor sobre qualquer outro tipo de amor. Então nós devemos olhar para esse amor e reverenciar esse amor. É um amor que nos alcança em qualquer circunstância, nos alcança em qualquer situação, em qualquer condição que nós estivermos, esse amor também nos alcança. Então nós temos que louvar sim esse amor, declarar sim esse amor. Traz-nos para a sombra. Eu estava há mais ou menos uns 2 meses atrás e todo cristão, todos nós aqui sabemos que aleluia, nós sabemos que todos nós cristãos, irmãos, temos uma presença contínua com cada um de nós. Aonde nós estivermos, o que nós estivermos fazendo, o Espírito Santo está lá conosco. Outro dia, o evangelista Igor estava pregando aqui, ele falou o seguinte, que muitas vezes nós aprendemos, que quando nós pecamos, Deus ele se afasta de nós.
Mas na verdade Deus é o único que pode nos trazer de volta. Se Ele se afastar, ficamos sozinhos, como voltarmos? Na verdade Ele sempre está ali para nos pegar e nos trazer de volta para o lugar. Então Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. E o Espírito Santo, Ele é essa presença maravilhosa que está conosco constantemente, falando, ministrando em nossos corações, em nossa mente. E a gente tem que ter essa sensibilidade para perceber, para notar, para entender quanto que essa voz que está ministrando em nosso sentimento, em nosso coração, em nossa mente, ela é a voz do Espírito Santo. E quando ela não é a voz do Espírito Santo, quando é apenas a nossa voz. E como é que a gente sabe disso? É quando só ministra verdades. Se você está pensando a verdade sobre a palavra de Deus, só pode ser o Espírito Santo falando no teu coração, ministrando no teu coração, direcionando você, os seus passos, mudando o seu pensamento, fazendo você ser uma nova criatura. Agora, se são mentiras, pensamentos que são depreciativos, pensamentos que destroem o seu interior, pensamentos que te levam à confusão, à bagunça, não é o Espírito Santo. E há mais ou menos 2 meses atrás eu estava no meu lugar de encontro, né, meu capacete, entrando na minha moto, e aí o Espírito falava no meu coração que foi muito inesperado, e ele falou o seguinte, lá em Isaías 49:15, né, fala o seguinte: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. A gente sempre ouve esse texto, a gente sempre leva ele para um lado que é muito positivo, que é sobre esse amor de Deus que se compara com o amor de uma mãe. Isso é fato, né? É o único, talvez seja o amor mais consciente ao homem, mais forte que nós podemos entender, né? Qual o nível de amor que o ser humano pode entender? Qual o nível de amor? Qual o amor maior que o ser humano pode sentir? Talvez seja o amor de mãe. E aí ele fala, olha, vou colocar logo um nível mais alto de amor. Uma mãe pode esquecer de seu filho, se ela vier a se esquecer, todavia eu não, porque eu estou acima desse amor. O amor do Senhor, ele está acima do amor de mãe, ele está acima de qualquer amor que se tenha notícia. E nós podemos mensurar o amor de Deus. Paulo fala o seguinte, que nós devemos, ainda que nós não consigamos, ele diz, mas nós devemos tentar e buscar entender qual seja toda a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. E ele fala, você vai tentar e você não vai conseguir entender, você não vai conseguir descobrir. Porém, tente entender qual seja toda a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. Então, assim, ela nos cobre por completo. E aí, eu quero ler alguns 2 dados para vocês aqui do seguinte, do ano passado. A média de aceitação, a descriminalização do aborto, sempre que for o desejo de uma mulher, foi de 46% nos países pesquisados. Ou seja, 46% das mulheres que se engravidam, elas podem ou concordam com o aborto. 46% das mulheres. No caso, é uma pesquisa mundial, porém que não foi feita em todos os países, mas nos que foram feitos, constatou-se que todas as mulheres que engravidaram ou que estavam grávidas, elas têm em mente que podem ou não fazer um aborto. E esse pensamento de sim ou de não está em 46%. Quase a metade das mulheres concordam com o aborto. Isso é incrível. Isso é nível mundial. E o segundo dado é o seguinte: de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, 5.880 crianças e adolescentes esperam por uma família. Então, esse é o dado anual do ano passado. Então, existem muitas crianças que estão abandonadas em orfanatos, esperando por adoção, por alguém que possa amá-las e cuidá-las, porque os seus pais, por razões que cada um tem a sua, os deixaram lá para que outras pessoas cuidem deles. Então, nós temos aqui 2 dados preocupantes. O primeiro é de que quase a metade das mulheres no nível mundial, elas concordam, talvez em algum grau, com o aborto. E no Brasil, 5.180 crianças estão disponíveis para adoção, aguardando alguém que possa cuidá-las. Ou seja, é provado que uma mãe pode abandonar seu filho. Isso é um fato incontestável. E Paulo, ele vai exemplificar de algumas cidades ou locais da sua época que fazem sacrifício de crianças, ou seja, suas mães lhes davam por sacrifício ou eram tomados para sacrifício. Mas o fato é que na época dele também já havia
sacrifícios infantis de crianças que eram mortas, e algumas vezes, inclusive, com o apoio de suas mães, entendendo talvez que estivessem fazendo algo correto para elas, mas elas ofertavam seus filhos, ou seja, naquele tempo já era possível isso viesse a acontecer. Mas ele fala o seguinte, que uma mãe pode vir a fazer isso, porém ele não. E eu trouxe aqui 3 versões. A primeira é Almeida Revisada e Atualizada. Diz o seguinte: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Na versão tradução brasileira diz o seguinte: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho de seu peito? E na versão Almeida Revisada e Corrigida diz o seguinte: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? E por que eu estou trazendo essa versão? Para que nós possamos entender o seguinte, irmãos, nesse ponto aqui, Deus está comparando o seu amor com o amor de uma mãe. Isso aqui está claro. Porém, ele está falando o seguinte: pode uma mãe esquecer-se do filho que ela ainda amamenta? Ele faz uma pergunta, ele não faz uma afirmação, ele faz uma pergunta. Ele fala assim, isso, aí no final do versículo ele fala o seguinte: embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de vocês, de você. Ou seja, Deus está se comparando com uma mãe. Mas não é com a mãe que abandona, é com a mãe que ampara. Ele se comparou aqui com uma mãe, mas não é uma mãe já mais velha, já madura, de um filho também já mais velho ou maduro. Ele se compara com uma mãe que está amamentando o seu filho. Então esse é um ponto que a gente tem que observar. Ele está se comparando com uma mãe boa, que não se esquece do seu filho, que ela ainda amamenta. Vamos para frente. Aleluia. Só um minutinho, moço. Mais adiante no versículo, ele fala o seguinte: que essa mãe, ela não vai se esquecer. Vou chegar lá, irmãos. Vamos comigo. Ele fala o seguinte: essa mãe, ela não se esquece do filho que ela amamenta e que ela gerou em seu próprio ventre. Existem muitas mães aí, eu mesmo, quando nasci, minha tia teve criança também simultâneo, e minha mãe ia trabalhar, e ela que me amamentava, minha tia. Então assim, uma mãe pode amamentar o filho de uma outra mulher. Mas ele fala o seguinte, que essa criança é filha do seu próprio ventre. E em Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, Deus ele não nos escolheu para nascermos quando nós nascemos. Eu nasci em 91, dia 27 de agosto, e aí talvez Deus falou assim: bom, vou criar Ralph hoje. Tem uma criança para nascer e ela vai ser o Ralph. Não. Segundo a Bíblia diz o seguinte, que antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, Ele nos encontrou nele. Fomos gerados primeiramente em Deus, dentro de Deus. E depois disso, então, no tempo correto, para a época certa, para o momento exato, para o local correto, nós nascemos. Então vemos aqui que nós fomos gerados em Deus. Deus se compara com uma mãe que amamenta, e Ele fala assim que os seres humanos podem errar, mas Ele jamais errará. Como mãe ou como Deus, Ele jamais errará. Só que o detalhe, eu quero frisar, o detalhe mais interessante desse versículo é o seguinte: ele fala o seguinte, que é um filho que amamenta. Sabe, irmãos, eu não sei como é que você está vivendo a tua vida hoje, o que você tem enfrentado, o que você tem passado, mas ele fala o seguinte, que ele, como uma mãe que está atenta ao choro do seu filho, ele está atento ao teu choro. Ele fala assim, como uma mãe. Quando eu preparei essa mensagem, eu perguntei para uma mãe recente, falei assim, como é que você se sente sendo mãe que ainda amamenta? E ela falou assim, olha Ralph, tem dias, ela começou a trabalhar com você, tem dias que eu fico agoniada, porque o meu corpo produz o leite, mas eu estou trabalhando, estou com a minha criança, então começa a vazar, e vaza muito, ela começa a colocar panos para poder conter a quantidade de leite materno, e não consegue conter, as roupas mancham, e ela fica agoniada e cria bolsas que empedram o seio, dói, porque ela precisa amamentar. Deus se compara, irmãos, com uma mãe que precisa amamentar. Ele se compara com uma mãe que se importa com o choro da criança, que entende qual é o horário de alimentar, que entende qual é o tempo certo, a hora certa. Ele tem todo o nutriente, tudo que precisa, Ele tem nele. Para alimentar, para doar, para colocar em nossas vidas. E nós muitas vezes estamos desesperados, chorando,
e achando que Deus não se importa, que Ele não nos vê, que Ele não está se preocupado, que Ele não está preocupado conosco, que Ele não está atentando para a nossa dor. Mas olha só, eu entendo o seguinte, que toda mãe sabe exatamente a hora certa de alimentar a sua criança. Se ela acabou de alimentar agora a criança e ela começa a chorar, você não devolve logo para ela amamentar novamente. Você fala, esse é o tempo, já foi o suficiente, toma um bico na boca e pronto, quietou. Se ela chorar no intervalo de 2 horas, 3 horas, se ela chorar nesse intervalo, você vai entender que é outra razão, não é para alimentar. E você não alimenta. Deus é a mesma coisa, a gente espera assim que, vamos dizer, Senhor, me ajuda aqui, e Ele vai de imediato te socorrer. Não, irmãos, há um tempo oportuno. Existe um tempo de produção de Deus para nossas vidas. Não é que Deus precise de tempo para nos abençoar, não, Ele não precisa, mas Ele criou o tempo dos homens, e Ele trabalha no tempo dos homens. Ele se move no tempo que Ele criou para cada um de nós. Ele trabalha no tempo que Ele criou. Ele criou o mundo em 6 dias, mas Ele poderia ter criado em um único dia. Mas Ele criou o mundo dentro de um tempo que Ele criou previamente. Ele criou o tempo, e dentro do tempo foi criando todas as coisas. Ele criou o tempo, e Ele se move dentro do tempo que Ele criou para a gente. Existe um tempo preparado para cada um de nós. Lá, a Bíblia diz o seguinte, que existe um tempo certo para todas as coisas, para todo o propósito abaixo dos céus. Não é estes céus, é o céu dos céus, é o céu que está fora do que nós conhecemos, é os céus onde Deus habita. Abaixo desse céu, tudo é dentro de um tempo. Tudo é dentro de um tempo. Deus, Ele não se esqueceu de nós, Ele não se esqueceu do nosso clamor, da nossa oração, da nossa petição. Ele ouviu, Ele tem um tempo para atender, e quando esse tempo chegar, Ele vai te abençoar. Não é porque não chegou nas minhas mãos que já não está a caminho das minhas mãos. Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu a minha oração. E Ele nos chamou, irmãos, de filhos. Nós entendemos o seguinte, que o homem, ele peca no Éden, e ele se afasta de Deus, e Jesus vem e morre na cruz do Calvário. Ele se rende ali à morte para que nós pudéssemos ser devolvidos a Deus novamente. E quando Ele ressuscita, Ele valida essa palavra. E quando nós erguemos nossas mãos, e quando todo o nosso coração rendemos nossa vida ao Senhor Jesus, Ele passa a ser o nosso Senhor, o nosso Deus, e nós tornamos a ser o seu Filho de volta. O filho que se perdeu retorna para a casa do Pai. Então, lá em João 1,12, diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aleluia. Todos nós, irmãos, que fizemos um voto de comunhão eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos pela palavra essa confirmação: somos filhos de Deus. Filhos de Deus, alcançados pelo seu amor, abraçados pelo seu amor, o seu amor que é infinito, o seu amor que é incrível, o seu amor que é soberano, o seu amor que é tão profundo, tão alto e tão largo, que nem eu nem você jamais poderemos entender esse amor. Mas esse amor está manifestado sobre nossas vidas, e esse amor é a única causa de que até agora a graça do Senhor temos alcançado. Aleluia! É por causa do amor do Senhor, irmãos, que somos alcançados e abraçados pelo Senhor. É por causa do seu amor que nós podemos procurá-lo e encontrá-lo. É por causa do seu amor. Aleluia! João 5,14 fala assim, 1 João 5,14 fala assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Qual confiança? Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Esta é a confiança. Confiança. Eu só posso confiar quando eu tenho certeza. Eu tenho certeza, eu confio que se estamos juntos, aproximados, unidos com Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Ele nos ouvirá. E em Lucas, no capítulo 11,
versículo 9, 7, na verdade, a seguir diz o seguinte: e o que estiver dentro, fala sobre, vou ler um pouco antes, no versículo 5. Então lhes disse, é uma parábola: suponha que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E aí o versículo 7 fala o seguinte: e o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso levantar e lhe dar o que me pede. Versículo 8: eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da tua importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Versículo 9 fala o seguinte: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Aleluia. Irmãos, estamos falando sobre um Deus que se compara a uma mãe que está completamente pronta para nos saciar, e ele fala uma única coisa: pede. Pede. Nós às vezes achamos o seguinte: porque nós erguemos nossas mãos, somos filhos de Deus, a partir de agora tudo que acontecer na minha vida é porque Deus quis assim. E nem sempre, irmãos, tudo que está nos sucedendo é porque Deus quer, mas a falha muitas vezes está em mim e em você de não colocar diante de Deus as nossas petições, as nossas necessidades, dando a Ele legalidade para atuar em nossas vidas. Porque diferente do mal, Deus ele não é invasivo. Se eu tenho um problema, uma dor, uma dificuldade, uma luta, eu tenho que dizer: Senhor, eu estou com um problema, uma dor, uma luta, uma dificuldade, eu não posso resolver, eu tentei todos os meus recursos, as portas estão fechadas, eu não tenho a quem recorrer, Tu és o meu único socorro, e eu te digo: Senhor, por favor, age nessa situação, opera nesse trabalho aqui, me faça algo que eu não posso mais fazer. Eu estou dando legalidade para Deus agir naquilo que eu já não posso mais fazer. Porque Deus, irmãos, Ele não invade, Ele não trabalha naquilo que Ele não tem autonomia. A minha vida, ela é minha vida porque Ele me deu. Ele fala: aquele que entrega a sua vida, a encontra. O pastor pregou certamente em outra oportunidade sobre sermos senhores de nós mesmos e Ele ser o nosso Senhor. Ou seja, a responsabilidade pela minha e a tua vida cabe a nós, irmãos. Porque se coubesse apenas a Ele, o inferno seria culpa dele. Mas não é, nossas próprias ações, nossas escolhas, nossa própria mão agindo conforme nossa própria vontade, que nos levarão para o céu e para o inferno também. A porta está aberta, Ele preparou o caminho, Ele é o único caminho para a salvação, sim, Ele é. Mas se nós não andarmos segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, nós não chegaremos no céu. Do mesmo modo que se nós andarmos segundo nossa vontade, a concupiscência da nossa carne, nossos desejos carnais, nós estaremos escorregando direto para o inferno. Ou seja, Deus ele não interfere em nossas vidas. Agora, quando eu e você colocam diante de Deus aquilo que nós precisamos, Deus, estou com dificuldade aqui ou ali, eu te digo: Senhor, Tu tens autonomia para agir aqui, Senhor. Faz algo por mim, eu não posso mais fazer sozinho, tentei tudo que eu podia, não consegui, Senhor. Faz aqui, Senhor. E Ele, pela nossa fé e nossa legalidade, Ele trabalha, irmãos. Ele age, Ele faz. Mas Ele dá uma indicação, Ele fala o seguinte: olha, você precisa pedir, você precisa buscar, você precisa bater. Mas no exemplo anterior Ele falou: você precisa insistir. E eu entendi algo, irmãos, no meu coração, que você pode acreditar nisso ou não, mas eu penso que orar insistentemente não é porque Deus não nos ouviu, é para que nós tenhamos sempre convicção de que nós estamos dizendo para Ele. É mais sobre nós do que sobre Ele. Eu orar todo dia: Senhor, eu estou com um problema e eu não consigo resolver, por favor me ajude. Ele ouviu, Ele vai responder, Ele vai atender, Ele começa a trabalhar na tua vida. Mas amanhã eu retorno e peço de novo: Ele ouviu? Sim, Ele ouviu. Mas o meu coração ansioso, o meu coração muitas vezes duvidoso, oscilante em fé, precisa de mais um enchimento de convicção de que Ele está agindo. Então eu oro muito mais por mim do que por Deus. Eu deposito mais um pouco de fé ali: Senhor, eu estou crendo, eu estou confiando se Tu está agindo na minha vida.
se eu oro hoje, amanhã, depois, até que a bênção chegue, é muito mais sobre o meu coração do que sobre Deus. Porque se eu tiver fé suficiente para dizer, Senhor, eu lhe apresento isso aqui, eu creio que o Senhor vai agir na minha vida, não importa o tempo que demore, eu estou te esperando. Se eu consigo orar sim, levantar da minha oração e viver até a conclusão da vitória, o que eu orei, eu não tenho que orar de novo. Mas se eu orei hoje e amanhã meu coração está em dor, em confusão, em aflição, eu vou orar de novo. E quantas vezes mais meu coração duvidar, eu vou orar de novo. Porque é muito mais sobre a minha fé do que sobre o poder de Deus. Então temos que orar e pedir, e pedir, e pedir, e pedir, e pedir, para que Ele nos responda, para que Ele nos socorra. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, do capítulo 4, diante fala o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês mesmos? Vocês cobiçam coisas que não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que vocês desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque vocês não pedem. Olha como ele fala, vocês não têm, porque vocês não pedem. E ele diz o seguinte: quando vocês pedem, não recebem, porque vocês pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Então aqui, irmãos, existe uma palavra acerca do porquê clamamos muitas vezes e não respondemos. Não temos resposta. Porque Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe exatamente qual é a raiz, a motivação do nosso pedido. E muitas vezes nós pedimos coisas que estão fora do caráter de Deus, fora dos princípios de Deus, fora do propósito de Deus, fora daquilo que Ele espera para mim e para você, fora daquilo que Ele quer te dar e Ele quer me dar. E nós clamamos por coisas que na verdade Deus está nos dando livramentos. Ou seja, nós temos que orar, mas saber o que estamos pedindo, irmãos. Saber o que estamos clamando a Deus. Orar, confiar, se necessário insistir, se necessário voltar ali, insistir e procurar até encontrar, bater até a porta se abrir. No entanto, pedir, buscar, clamar, bater na porta daquilo que de fato está dentro da vontade do Senhor. Tiago fala o seguinte: vocês estão com as motivações do coração de vocês são impuras. Os desejos que vocês têm não me glorificam, não enaltecem quem eu sou, Deus dizendo. Eu olho para o teu pedido e ele não tem nada a ver com aquilo que deveria ser. Salomão chega para Deus e ele fala assim: olha, você pode pedir para mim o que você quiser. E ele fala assim: Senhor, eu quero sabedoria. E ele fala: bom, como você pediu, é o que você vai ter. Mas olha só, irmão, Salomão teve a chance de pedir algo que ele pediu e obteve. Mas a nós é dado o direito de pedir o que quisermos, quando quisermos. E será que o Deus é outro ou é o mesmo? Será que o Deus mudou ou em geração ele é o mesmo Deus? O imutável Deus, aquele que é ontem, hoje e será exatamente o mesmo e eternamente, porque nele não há sombra de variação alguma. Ele não vai e volta no que diz, ele diz e diz, ele não se arrepende, ele não muda de opinião, ele faz o que quer, como quer, quando quer, e se quiser ele vai fazer. Esse é Deus. Ele não promete para não cumprir. É um Deus que tem caráter, tem palavra. Se ele disse que fará, fará. Se ele disse que dará, dará. Se ele disse que a porta se abrirá, a porta vai se abrir. Mas porque eu estou clamando, pedindo, buscando, insistindo e não está abrindo, procure examinar as suas motivações, procure examinar quais são os seus propósitos, aonde você quer chegar, se isso condiz com o caráter de Deus. O que mais nós vemos hoje em dia é a pessoa falar assim: eu coloquei você debaixo do meu joelho. Que oração é essa, irmãos? Chegou um tempo recente atrás aí que falou assim: estão fazendo oração contrária. Que oração contrária é essa? Onde é que está escrito que existe oração contrária? Eu sei que aqui não tem essas coisas, mas eu digo para exemplificar que muitas vezes, como a própria palavra diz, o meu povo perece porque lhe falta entendimento. Eu não estou dizendo, irmãos, que a minha vida é completamente abençoada porque eu padeço do mesmo erro de muitas vezes chorar, quando na verdade eu deveria apenas pedir: Senhor, estou com um problema nessa área,
eu não posso mais resolver, Senhor, eu já tentei tudo que eu podia, as portas estão todas fechadas, eu não tenho mais recurso nenhum, tentei tudo que eu podia. O Senhor não é o juiz iníquo, o Senhor não é o amigo que Tiago compara, o Senhor é o meu Deus, que é Deus de palavras, de promessas. Eu confio que o Senhor é Deus que pode agir na minha vida, que conhece o meu futuro. Se o que eu estou pedindo ao Senhor, com isso, com a sua vontade para a minha vida, por favor, Senhor, responde. Mas se não for para ser assim, por favor, Senhor, direcione o meu caminho para um lugar diferente, para que eu tenha paz e eu possa sair do que eu estou vivendo aqui agora, para que eu possa parar de insistir com coisas que o Senhor não vai fazer por mim, porque não é essa a tua vontade para a minha vida. E Deus age, irmãos. Ele fala: olha, eu sou como uma mãe, mas não a mãe que abandona, a mãe que está pronta, completamente pronta para amamentar, a mãe que está completamente pronta para poder socorrer o teu choro, a tua dor, a tua necessidade. Mas clama a mim, peça, insista. Se te faltar confiança, ou apenas confie no meu tempo, no espaço de tempo que eu projetei para que isso suceda na tua vida. Mês passado eu contei isso aqui, eu estava com os cabelos brancos, mais brancos ainda na minha cabeça, porque eu estava com uma conta de R$7.000 a pagar. O mês foi acumulando coisas e trabalho e as coisas da empresa, e eu fiquei, meu Deus, chegou o dia 20 do mês em diante, o dia de começar a pagar a conta. E eu estava com meu coração aflito, porque eu falei assim: Senhor, como eu vou conseguir pagar esse valor todo? Eu não tinha nada, irmãos. Quando eu falo nada, eu não estou falando que eu tinha 3.500, eu não tinha nada. Não tinha nada. E eu falei: Senhor, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho que pagar, eu tenho que quitar as dívidas, eu não quero ficar com uma bola de neve de cartão, não quero ficar com inimizade com pessoas que eu devo, eu quero pagar o que eu devo, por favor, Senhor, me ajude. E eu clamei, falei: Pai, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui tudo aconteceu como deveria acontecer, até nas dificuldades financeiras que eu passei, eu consegui ajustar tudinho, corrigir e acertar, e eu estou diante de um problema agora que eu não consigo resolver. Quem deveria me pagar não me pagou, quem deveria quitar comigo X dia não quitou, colocou para datas muito mais à frente do que eu precisaria receber, e eu estou sem saber o que fazer. E eu falei com o Senhor, e eu falei: Pai, me ajude, e o meu coração, irmãos, ele ficou em paz. Ele ficou em paz. Apesar de eu estar ali cuidando da minha vida para poder o dinheiro acontecer, eu estava em paz no meu coração. E foi incrível como clientes que novos surgiram em pagamento à vista, e outros clientes foram surgindo. Eu sei que eu paguei tudo o que eu devia pagar, absolutamente tudo. E aí eu falo assim: eu vou dizer para você que eu não tenho uma experiência pessoal de resposta. Tenho, irmãos. Eu me lembro de minha mãe estar com aneurisma cerebral. Eu sei que foram muitas orações, eu sei que foram muitas pessoas envolvidas, eu sei que teve toda a ação natural das coisas, mas eu sei de uma coisa, irmãos: a minha oração foi ouvida e foi atendida. A minha mãe está viva. Ela estava com um diagnóstico de aneurisma, que ela poderia vir a morrer ou a ficar em cima de uma cama por conta do rompimento que pudesse vir a acontecer no seu cérebro, da veia do cérebro. Se essa veia viesse a estourar, o sangue ia vazar no cérebro e ela ia ter um ataque lá, e ela poderia ser socorrida no hospital. Com o tempo conseguia limpar o cérebro, tirar todo o sangue e salvar, mas era quase impossível isso acontecer, e ela iria morrer se essa veia se estourasse. E ela estava com uma veia a ponto de estourar na cabeça, uma bomba relógio na mão, e a gente com uma aflição terrível, com medo de que a qualquer momento ela não ia pegar peso nenhum, e ela estava trabalhando porque ela não conseguia aposentar. E aquela aflição toda na gente, aquela luta, e eu falei assim: eu vou orar, eu vou clamar. E eu falei: Senhor, ninguém está pronto para perder a mãe, mas eu vou orar ao Senhor. Eu te digo: Pai, se for a tua vontade que seja desse modo que ela vai partir, amém. Se para o Senhor é o tempo dela chegar a partir, amém, porque a vida e a morte estão nas suas mãos, o Senhor sabe de tudo. Mas a minha oração ao Senhor é que o Senhor deixe ela viver. O Senhor é Deus que faz milagres, o Senhor é Deus que cura. E quantas vezes lá na antiga igreja eu estava lá, eu fechava a porta e ficava lá sozinho, clamando, orando, pedindo ao Senhor misericórdia, clamando ao Senhor e colocando diante de Deus. E foi essas orações que me deram paz, irmãos. E aí depois de um ano a gente clamando, orando e buscando também com recursos da saúde pública, a gente consegue então respostas. E quantas portas que nós batemos abriram e se fecharam, abriram e se fecharam, abriram e se fecharam.
E quando chegou a hora mesmo do milagre acontecer, todas as portas que abriram e se fecharam, todas elas um sentido. Cada uma delas que se abriram nos deram uma coisa. Quando nós somamos tudo, percebemos que cada porta que se abriu e se fechou tinha um propósito. Porque Deus, Ele age assim, irmãos. Ele age no tempo que Ele quer agir. Ele pode muito bem chegar e curar com um poder de maravilha, pode. Mas se Ele quiser curar de um modo também natural, Ele vai agir de forma sobrenatural dentro do natural. E minha mãe, de uma forma surpreendente, conseguiu alcançar a dádiva de passar por uma cirurgia que, se fosse pelo SUS apenas, por meios tradicionais, ela ia conseguir apenas se o problema dela viesse a romper. Mas ela foi atendida como se já tivesse rompido. Entrou para a mesa de cirurgia, fez a cirurgia, hoje está lá, bem de pé. Quantas dores de cabeça que vinha seguindo ela desde tantos anos, e ela sofreu dor de cabeça todos os dias, e passou depois da cirurgia. Isso, irmãos, não é o poder do natural, é o poder do sobrenatural. É o poder, irmãos, pelo qual nós não podemos viver sem o poder do sobrenatural. Porque Deus está agindo, irmãos, Ele está movendo, Ele está fazendo em nossa vida sem que nós percebamos. Mas o que Ele diz é o seguinte: peça e você receberá, bata e a porta se abrirá. Insista para que você possa ter fé até chegar ao final, porque sem fé vocês não podem me agradar. Se lhe falta fé, peça. É assim que a palavra nos ensina, irmãos. E eu quero frisar duas coisas. Ele está pronto, como uma mãe que está pronta para alimentar. E nós somos os seus filhos, gerados em Deus antes da fundação do mundo. Ele se importa com cada um de nós. Ele sabe aonde dói. Ele sabe aonde é que nos incomoda. Ele quer nos curar, Ele quer nos sarar. Ele quer nos levar para o céu. Essa é a nossa intenção. Deus, irmãos, Ele nos ama. Em 2016, eu acho, 2016, 2018, não, 2016, eu não sei não. Eu me lembro que eu estava ainda, 2016, eu ainda estava enfrentando uma fração mínima já, mas ainda assim, de sentimento depreciativo da vida, depressão, talvez um nível um pouco menor do que costumava ser nos anos mais anteriores. Porém, em 2016 ainda tinha alguma fagulha de sentimento depressivo, e eu tinha coisas no meu coração, no meu interior, guerras, e tristezas, e angústias, e crises existenciais, e tantas coisas no meu interior. E eu comecei e eu continuava orando: Senhor, por favor, me ajude a amar a vida, me ajude a encontrar prazer para viver, me ajude a ter um sorriso de verdade, me ajude a sair desse espaço onde eu tenho um comportamento que as pessoas esperam que eu tenha, mas não é o que eu sou por dentro. Meu coração está angustiado, triste, meu sorriso não é de verdade. E eu sempre cura o meu interior, cura o meu coração. E eu clamava ao Senhor, e eu chorava, e eu desistia, eu tinha desesperança, eu perdia a perspectiva de vida, achava que nunca eu ia conseguir ser feliz. E os pensamentos depreciativos sobre a vida, sobre tudo. E quantas vezes eu falei: Senhor, me prepara e me leva. Senhor, me prepara e me tira dessa terra, porque eu não vou ser feliz nunca na terra. Pensamentos do mal mesmo, pensamentos que vêm na nossa mente para tentar nos derrubar, para tentar nos ferir, nos machucar, nos intentar contra a nossa. Eu já tentei contra a minha vida em uma oportunidade mais antiga, e é isso que esse mal quer nos fazer. E eu clamava ao Senhor: Pai, por favor, me ajude. Senhor, por favor, me ajude. Eu contei que outro dia eu ter orado ao Senhor sobre um único abraço que eu precisava naquele dia, e Ele me respondeu no sonho. E eu clamava com muita sinceridade, falava: Pai, eu só quero um abraço, em lágrimas, em desespero, e muita dor no meu coração, por motivos que nem eu sei quais eram. Talvez fossem motivos malignos, de depressão, ou talvez fossem hormonais, ou qualquer coisa que queiram chamar, mas eu tinha depressão, e eu clamava ao Senhor, orava ao Senhor, e nesse dia eu falei: Pai, por favor, eu quero apenas um abraço. E eu fui dormir, e naquela noite foi o melhor abraço da minha vida que eu recebi até hoje, Deus. E Ele responde a oração. E voltando ao assunto de 2016, e eu ali já numa fase mais light de depressão, eu clamava ao Senhor para que Ele pudesse tirar tudo que estava no meu coração, pudesse viver uma vida plena, total, sem tanto peso, tanta amarra do passado. E ele me deu um livro para mim ler, de forma muito assim, como Ele sempre faz, que parece natural, mas não é. E eu comecei a ler um livro da Joyce Meyer, que fala luta, batalha no campo da mente, algo do tipo assim. Eu comecei a ler esse livro, e ela enfatiza o tempo todo que Deus, Ele nos ama.
que quando nós entendemos o amor de Deus, nós entendemos que nós não somos só, nós não somos órfãos, somos amparados, que a raiz de muitas dores da vida é a rejeição, é a falta do amor, é a falta da segurança, do abraço, seja paterno, seja materno, seja de quem quer que seja, essa raiz de insegurança e tantas coisas que essa, como a pastora pregou aqui, pregou não, acho que o curso, né, de segunda-feira sobre paternidade. E aí, irmãos, eu lendo esse livro e quando eu fui começar a entender que Deus de fato ele me amava, porque muitas vezes nós achamos assim, Deus te ama. E você fala, amém. Ou a gente fala, ele te ama também. Mas é tão vazio isso, tão nada a ver. A gente fala, ele te ama, a gente fala, ok, mas não surte efeito. Mas quando eu entendi, quando o amor de fato ele se revelou para mim, diante dos meus olhos, eu vi o amor do Senhor por mim, isso mudou completamente a minha vida, irmãos. Completamente a minha vida, porque o amor de Deus faz isso por nós. Você que é mãe, você que já é pai, sabe o amor que você tem pelo seu filho. E a necessidade e a importância que ele sinta, perceba esse amor em toda a sua vida, em todo o seu caminhar. Porque o amor ele é capaz de nos manter bem o tempo todo, mas a falta dele nos tira o chão. E Deus ele traz para mim a revelação do amor, então eu percebo que o seu amor foi suficiente para poder mudar a minha vida, irmãos, e querer viver. E querer ser feliz, e querer ter uma vida aqui na terra preparada, desfrutando de tudo que Ele nos deu, do mundo que Ele criou. E desde então foi um processo que Ele agiu no tempo que Ele criou para nós, de entendimento, de revelações, de compreensões. E hoje eu digo para você, não tenho fagulha nenhuma de depressão. Eu falo com um amigo meu que tem depressão profunda, e eu falo assim, hoje eu olho para as vozes que muitas vezes tentam me colocar para baixo, e eu rio na cara delas. Eu falo, velho, para, você não vai me convencer. Isso é mentira. Sabe, irmãos, isso por quê? Porque o amor cura o nosso interior. O amor nos dá a verdade sobre nós. O amor ele é capaz de nos fazer entender que Deus tem um plano, um propósito, um objetivo, que nós não somos um acidente, que Ele está cuidando de tudo. Ele não é um pai que nos criou para nos deixar no léu. Ele não nos criou para nos deixar abandonados e à toa. Como Ele fala, o filho pródigo, quando o filho pródigo fala assim, pai, eu vou te deixar, Ele fala, eu não vou te segurar. Quando o filho pródigo fala, pai, eu voltei para o Senhor, Ele falou, eu te recebo para fazer. Ou seja, Deus é esse ser maravilhoso, irmãos, que se você quer ir, Ele fala, você pode ir. Mas se você fala, pai, eu quero voltar, Ele fala, eu te recebo. Isso, irmãos, é o amor que está além de todos os amores. O amor que recebe o filho que volta sem ressentimentos, o abraço, o ampara e usar uma nova vida. Porque Deus não quer nos deixar desamparados, mas nós é quem nos afugentamos de Deus. Mas quando nós entendemos o amor do Senhor, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, porque ali está a expressão maior do amor de Deus por nós. Ali está a revelação total do seu amor, ainda que nós não consigamos em toda a sua profundidade entender, mas é ali que se revela todo o amor do Senhor por nós. É a partir daquele momento, daquele tempo crucial, que o Senhor começa a expor até os dias de hoje a sua graça e o seu favor, e o seu cuidado, e o seu zelo, e o modo como Ele tem nos encaminhado em laços de amor, para que nós possamos chegar no objetivo principal do coração dEle, que é morar com Ele nos céus. Nós estamos nessa terra, irmãos, e nós não podemos olhar para nós mesmos como se fôssemos filhos órfãos e desamparados, como se Deus não olhasse para cada um de nós de forma íntima e pessoal, como se Ele não estivesse perto com o seu ouvido, atento ao que estamos dizendo, ou como que seu braço estivesse encolhido para que não pudesse nos abençoar. Esse não é o Deus que se revela a nós, muito pelo contrário, é o Deus presente, que se chama de Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que anda conosco. Ele fala, eu estarei com você até a consumação dos séculos. Ele anda conosco, Ele nos cura, nos restaura, nos liberta, e Ele nos levará para o céu. Mas até esse dia, Ele vai cuidar de todas as coisas por nós, porque Ele é o Pai. E Ele está completamente pronto, cheio, repleto de tudo que nós precisamos para sobreviver nos dias maus que essa terra nos oferece.
Ele está completamente pronto, irmãos. Tudo que uma criança precisa, a mãe tem. Tudo que uma criança precisa nos seus primeiros dias de vida, uma mãe amamentando tem. Ela não precisa de mais nada, absolutamente nada. Tudo que uma criança precisa quando ela nasce, a mãe tem. E ele diz: tudo que você precisa para sobreviver, eu tenho. É assim que ele se revela. Ele fala: uma mãe humana pode se esquecer de você, todavia eu, Senhor, teu Deus, eu não me esquecerei de você. É isso que ele diz. O Deus que não muda, o Deus que não falha, o Deus que tem um caráter que é intocavelmente real e sempre será o mesmo. Diz: eu jamais me esquecerei de você, eu não te abandonarei, eu não te desampararei. Esse é o nosso Pai, irmãos. Obrigado, Jesus. Essa é a afirmação que nessa noite vai que você sair daqui com ela no teu coração. Quando você olhar para a tua necessidade, para a tua dor, para a tua aflição, para a tua angústia, seja ela qual for, se lembre de algo. O meu Deus está pronto para me dar tudo que eu preciso. Olha o meu Deus, olha o que eu pedi. Eu olho para Deus e eu falo: Ele está pronto, tudo que eu preciso está nele. Senhor, eu preciso disso, Pai. Tu não és o meu amuleto, o Senhor não é a minha amuleta, o Senhor não é a minha cadeira de assento, o Senhor não é apenas um lugar onde eu me abrigo, não, o Senhor é o meu socorro bem presente. Tu és o meu Pai, Tu és uma mãe pronta para me abençoar. É assim que Ele diz que Ele é. Então, possamos olhar para o Senhor. Como diz a canção, Ele traz para a sombra, aquilo que está confuso, Ele traz clareza. As montanhas das coisas grandes que estão interrompendo nossas vitórias, Ele fala: Ele escala as montanhas. As muralhas que se opõem à vitória do seu povo, Ele fala: derruba as muralhas. O que é que Ele não pode fazer por nós? O que é que Ele não pode fazer por nós? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração. Feche seus olhos por um instante. Pai, nessa noite eu creio, Senhor, que tudo que foi dito aqui, desde o começo desse trabalho até agora, nada foi em vão. Espírito Santo, Tu és o agente da igreja. Tudo que é feito nessa casa é pela Tua direção. Nada aqui é feito de modo natural, sem abrir mão do espiritual, do sobrenatural. Nós confiamos, Pai, que cabe a nós a ação natural, mas o Senhor sempre vem, Senhor, e completa o que precisa ser completado de modo sobrenatural. O Senhor move todas as coisas, Pai. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite não é por acaso. Existe um propósito, uma causa, um porquê. Espírito Santo, tem liberdade para fazer o que Tu quiser fazer. Como tens feito desde o início, farás agora também. Em nome de Jesus, Espírito Santo, onde houver um coração, até mesmo o meu, preocupado, angustiado, entristecido, rancoroso, amargurado, Senhor, que tem falado fé, confiança, credibilidade na Tua palavra, entendimento, conhecimento, visita agora, Senhor. Tu és Deus que responde, que opera milagres e maravilhas. Tu és socorro bem presente, Tu és a nossa rocha inabalável. Construímos nossa casa no Senhor e pode vir a tempestade que vier, nós não cairemos. Nós já saímos da ruína, Senhor, para estar habitado no Senhor, que é a rocha firme. Então, em nome de Jesus, a minha coração, Pai, depreciativo da vida, que deseja a morte, que não quer mais viver, em nome de Jesus, Pai, repreendemos agora mesmo esse mal, declaramos agora mesmo a cura e a restauração. O coração, Pai, já não tem mais esperança, perspectiva de vida, Senhor. Desejo, Pai, prazer, Senhor. Corações que não se veem no futuro, que não conseguem vislumbrar um futuro de paz, de alegria, em nome de Jesus, Pai. Como diz Tua palavra, o Senhor quer nos dar o futuro que nós desejamos. Ter desejo ao coração amargurado, ter desejo ao coração que está vivendo em trevas densas sobre o futuro, sem perspectiva. Tu és a luz, Senhor. Onde houver um coração entristecido, um joelho enfraquecido, uma mão enfraquecida, joelhos que não se dobram, mãos que não se erguem, fortaleça em nome de Jesus, como diz Tua palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus, visita nessa hora cada coração, cada súplica, cada pedido, Senhor, cada oração antiga, Pai, que foi esquecida, Senhor, mas que era do prazer do Teu coração é real.
Pai, que falha. Não existe ninguém, Pai, que se compara ao Senhor. Tu és supremo Deus, soberano e eterno, Pai. Nós estamos diante do único e poderoso Deus. Diante de Ti nós nos rendemos e confiamos. Ouve nossa oração. Eu confio na Tua palavra, Senhor. E todos nós estamos aqui confiantes também. Em nome de Jesus, Pai. Nenhum de nós, absolutamente nenhum, Senhor, sairá daqui nessa noite, Deus, morto em Deus. Pai, se faltou fé, haverá fé. Se existem coisas que estão prendendo a bênção, Pai, deixarão de prender. Se há muralhas, Pai, que estão erguidas, cairão. Se há portas, Pai, que estão fechadas, se abrirão. O Seu poder, Pai, Ele é real, a Sua vontade, ela é soberana. Naquilo, Pai, que ainda não foi dado liberdade para o Senhor agir, age, Senhor. Nos fazem entender, Pai. Nos fazem entender o que nós não entendemos. Nos faz orar,